Mais uma questão aí para a gente resolver, né? Da banca EBAD, né? EBAD 2023, aí da Polícia Penal do Espírito Santo. E nós iremos ver aqui, ó. Vamos lá. O que que diz essa questão, ó? José Maria, servidor público, chefe da unidade de licitações por indulgência, deixou de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. De acordo com o Código Penal, é possível afirmar que José Maria cometeu. Então vamos lá. Você precisa fazer bastante questões de concurso público, porque você vai entendendo aquilo que mais cai, os conceitos, os crimes que mais caem, né? Só falando para você, olha, 40% das provas de direito penal, cerca de 40% das provas de direito penal cai crimes, né? Cai crimes, os crimes mesmo que estão lá elencados. Só que não são todos os crimes. É uma parte do existe uma parte dos crimes que são sempre lembrados, né? E uma dessas partes são os crimes contra a administração pública. Então você tem que entender o que que é advocacia administrativa, o que que é corrupção passiva, prevaricação, concussão, condescendência criminosa. Esses são crimes extremamente pedidos, muito pedidos aí pelas bancas, em relação ao direito penal. Qual dessas opções está certa? Coloque aqui no comentário, né? Qual a opção que você entende sendo a opção correta, né? Então, quando eu bebo um pouco de água, você vai lá, dê o seu like, anota ali, faça o comentário qual a opção que é correta e quais são os conceitos. Existe algum desses crimes que você já domina? Escreve lá para a gente depois continuar. Ok, vamos para a resolução da questão. A primeira coisa que você precisa quando você for fazer questões de concurso é entender aonde esse conteúdo, você vai achar esse conteúdo na legislação. E anotar, você precisa anotar, vou repetir várias vezes, você precisa anotar e depois fazer revisões em relação ao que é mais importante, né? E o que é mais importante é aquilo que foi pedido, que foi lembrado, né? Então vamos lá. Código Penal, Decreto-Lei número 2848 de 1940. Vamos lá. O que diz aqui, ó. O artigo 320 fala da condescendência criminosa. O que seria isso? Ó, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou de levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, né? Então, assim, é um crime que você precisa memorizar. Anota aí o conceito para você depois retomar, né? Então, aqui, ó, palavras importantes aqui. Deixar é uma palavra importante e eu vou te explicar por quê. E também subordinado é uma palavra importante porque são elementares do crime, ou seja, estão presentes no crime e as bancas tentam te confundir com essas palavras aí, né? Então vamos ver não só o que diz, a legislação é importante, mas também o que diz a doutrina. A doutrina vai te passar conceitos, a doutrina vai te passar teorias, entendeu? Importantes que você vai aplicar na hora de fazer aí as suas questões de direito penal, né? Nós estamos ainda no direito penal. Vamos lá. O que diz a doutrina? Ó, Fernando Capês fala assim: o crime de condescendência criminosa é funcional próprio. Então, essa é a palavra importante, né? Funcional próprio, por quê? Inciso os crimes funcional próprios e os impróprios. Os próprios são cometidos somente por funcionário público, né? Só podendo ser praticado por funcionário público que possua subordinação. Então, essa palavra subordinação também é muito importante, né? A indulgência que caracteriza o tipo penal significa complacência, tolerância, desejo de proteger o subordinado. Ou seja,
Você fica com pena ali do subordinado e tal, tá com medo, vai perder o emprego dele, ele estudou muito para estar ali, mas o funcionário mesmo não ligou muito para isso aí e acabou, né? Acabou cometendo uma infração e ele deve ser responsabilizado. Então, se a pessoa não responsabiliza, ele vai assumir a responsabilidade ele mesmo, né? Que é pior ainda, né? Ó, César Roberto Bittencourt fala assim: trata-se de crime de omissão própria. O que são crimes de omissão própria? Nós temos os crimes comissivos e os omissivos. Os crimes comissivos, eles são praticados por uma ação. Os crimes comissivos, desculpa, os crimes comissivos são praticados por ação. Os crimes omissivos são praticados por um deixar de fazer, uma omissão, uma inação, né? Então, beleza. Os crimes omissivos, eles são divididos em próprios e impróprios. Em relação aos crimes omissivos próprios, na própria legislação, no próprio tipo penal, você tem a omissão, né? O deixar de fazer alguma coisa, né? Os crimes omissivos impróprios são aqueles crimes que normalmente são praticados por uma ação, tipo matar alguém. Matar alguém, você pratica por uma ação, entendeu? Então, os impróprios são por uma ação. Só que existem algumas pessoas que são os garantidores, que eles têm a obrigação de evitar o resultado, entendeu? O exemplo mais conhecido é da mãe, né? A mãe pega o recém-nascido, ela não quer matar aquela criança com as mãos próprias, mas ela deixa de alimentar a criança para que tenha o resultado morte. Ela não vai responder por omissão de socorro, ela vai responder por homicídio. Por quê? Porque ela é uma garantidora, mas isso é outro assunto aí, né? Pra gente aprender. Vamos lá. Segundo Guilherme de Souza Nucci, o tipo penal exige a presença de dolo, com um fim específico de agir por indulgência. Não se trata de negligência. E está falando o seguinte, olha, às vezes a pessoa, o chefe, não puniu o seu subordinado por uma falta de atenção. Então, nesse caso, não estamos falando desse crime, né? Esse crime, ele fala especificamente o cara que deixa de agir com um dolo específico, né? Para que o subordinado não seja punido, né? Então, é mais ou menos isso aí, né? Vamos lá. Diante disso tudo, ficou fácil, né? Dê o seu like, se inscreva no canal para que você consiga acompanhar os nossos conteúdos, né? Vamos lá. José Maria, servidor público, chefe da unidade de licitação por indulgência, deixou é o crime omissivo próprio, deixou de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo. De acordo com o Código Penal, é possível afirmar que José Maria cometeu qual crime? Advocacia administrativa? Não, é outro conceito. Corrupção passiva? Não. Prevaricação? Não. Compulsão? Não. É o crime que a gente viu aqui, que é a condescendência criminosa. Então você marca aqui, pô, marcou aqui, acertou, todo felizão, tudo tranquilo, né? Então, se você não deu like, dê o seu like, se inscreva aí no canal e vamos passar para a próxima questão, né? Nossa aí, né? Que é